Corinthians quer centroavante para 2022 e observa o mercado. Confira as características buscadas. Corinthians descarta estourar orçamento por Gabriel Pereira e aguarda novas conversas. Juliano projeta partida difícil contra a Chapecoense, mas ressalta a preparação do Corinthians. Conheça Matheus Donelli, provável substituto de Cássio no Corinthians. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático, responde aí. Fabiano Balbuena, o Pablo para reforçar a nossa zaga em 2022. Sei que a nossa situação financeira não é boa, mas o Raul Gustavo e o João Victor devem ser vendidos na próxima janela de transferências. Daí não podemos ficar contando apenas com o Gil e o Léo Santos. Comente aí. Quem você gostaria de ver vestindo novamente a camisa do Timão? Pablo ou Balbuena? Em vídeos anteriores já falamos sobre a predisposição de ambos para jogar aqui de novo. Deixe aí a sua opinião, e já vai conferindo aí se você está inscrito aqui no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma atualização do Timão. Você não vai querer ficar de fora. Aqui você tem notícias diárias e relevantes. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto. Sua curtida ajuda demais esse humilde canal que também é seu. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Sem poder contar com Cássio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2-2 com o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, o técnico Silvinho deverá promover a entrada de Matheus Donelli no Corinthians contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, caso seja realmente escalado, o goleiro já terá garantido uma marca nesta edição da competição. Considerado a atual segunda opção do alvinegro em sua posição no elenco corintiano, o jogador de apenas 19 anos está prestes a se tornar o goleiro mais jovem a atuar em um confronto deste Brasileirão. Até agora, esta condição é ostentada pelo arqueiro João Paulo, justamente da rival Chapecoense, que com 20 anos, completados em 8 de março, defendeu a equipe catarinense contra o Ceará, no dia 13 de junho, pela terceira rodada do torneio nacional. Nascido no dia 17 de maio de 2002, Matheus Donelli terá 19 anos, 5 meses e 15 dias no dia da partida contra o clube de Chapecó, lanterna do Brasileirão. E vale destacar também que o atleta é o mais jovem goleiro do atual plantel corintiano, que tem como outras opções da posição, além do titular, Cássio, Guilherme Castellani, de 21 anos, Carlos Miguel, de 22, e Kaique França, de 26. Com 1,89 metros de estatura, Donelli é considerado uma grande promessa como goleiro. Em 2019, ele ajudou o Brasil a conquistar o título da Copa do Mundo Sub-17, realizada em solo nacional, e ainda recebeu da FIFA o prêmio Luva de Ouro ao ser eleito o melhor jogador de sua posição na competição. Prestes a alcançar uma marca de precocidade neste Brasileirão, Donelli já disputou 4 jogos pelo time profissional do Corinthians. Ele esteve em campo nas partidas contra Palmeiras, Ponte Preta e Novo Horizontino, pelo Paulistão, e atuou em um dos tempos do duelo em que o Timão goleou o River Plate do Paraguai por 4-0, pela Copa Sul-Americana, substituindo Cássio após o intervalo de um confronto no qual o Timão fez a sua despedida do torneio. Considerada uma das joias entre os jovens formados na base do Corinthians, Donelli tem 100% dos seus direitos econômicos pertencentes ao clube, com o qual possui contrato até 5 de janeiro de 2025. E o valor da multa rescisória foi fixado em 50 milhões de euros, cerca de 323 milhões de reais, pela cotação atual. Na tarde desta última sexta, no CT Joaquim Grava, Silvinho comandará o segundo treino de preparação para o duelo com a Chapecoense. Além de Cássio, o técnico não conta com o volante Xavier para este próximo confronto após o jogador ter sido expulso contra o Inter. Em compensação, o zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição do treinador. O Corinthians está em uma semana cheia em preparação para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Neoquímica Arena. Sem partidas no meio de semana, o elenco está focado no duelo pela 29ª rodada do Brasileirão 2021. Mas engana-se quem acha que a partida é tratada como fácil por conta da posição do adversário na tabela do Campeonato Nacional. A Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro e vai ter de enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Já deixe aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. O Corinthians vai vencer?
Ou você acredita que pode rolar um tropeço contra o Lanterna do Brasileirão? Participe do nosso bolão e comente aí o seu palpite. Apesar de todo o favoritismo do Timão, Juliano fez questão de evitar o clima de já ganhou antes do confronto pela 29ª rodada da competição. Além disso, Juliano crê que o Corinthians chegará bem para enfrentar a Chape. No entanto, é preciso se impor desde o início, uma vez que a vitória não virá apenas por defenderem a camisa alvinegra, mas sim pelo trabalho. Abre aspas. Um jogo extremamente importante, uma equipe que está lá embaixo na tabela, mas que vai vir e vai dar a vida contra o Corinthians. A gente sabe a visibilidade que tem um jogo como esse, então, nossa semana está sendo preparada. Em cima disso, a cabeça está bem focada, porque vai ser um jogo difícil. Nós não vamos ganhar somente por ser Corinthians, vamos ter de impor ritmo alto, ser agressivos, e colocar nossa qualidade em campo. Temos tudo para fazer um grande jogo, tivemos uma semana longa e vamos chegar bem para esse jogo, comentou o camisa 11. O Corinthians ainda terá o domingo de treino antes de enfrentar a Chapecoense. Nesta última sexta-feira pela manhã, o elenco foi ao gramado do CT Joaquim Grava para mais uma etapa da preparação de olho em voltar a vencer no Brasileirão. O duelo ficará marcado pelo retorno da possibilidade de liberar a venda de ingressos para 100% da capacidade de público da Neoquímica Arena. Toda essa polêmica sobre a renovação de Gabriel Pereira poderia ter sido evitada se, em maio de 2020, o Corinthians tivesse estendido seu vínculo no momento em que o jovem assinou um novo contrato com o clube. Há 17 meses, Gabriel Pereira e seus empresários estiveram no Parque São Jorge, assinaram um novo documento com o Corinthians, mas o período do vínculo não foi modificado, permanecendo a mesma data final, 31 de março de 2022. Na ocasião, o clube alterou apenas seu salário e sua multa rescisória. E por que isso aconteceu? Em busca de uma resposta, a reportagem do Meu Timão conversou com Carlos Nujude, diretor da base na época da assinatura desse contrato, ainda na gestão do presidente André Sanches. O ex-dirigente deu a seguinte explicação: quando fomos avisados que o Gabriel Pereira começaria a treinar com os profissionais, nós, base, chamamos seu empresário para renovar o vínculo. A pedida salarial foi incompatível ao que a base poderia ofertar, então, aumentamos um pouco seu salário para aumentar a multa rescisória. Acho que aumentamos em cerca de 5 milhões de dólares, contou Nujude, que completou. Não tivemos como aumentar o tempo de contrato porque o empresário condicionou isso a um aumento de salário que a base não poderia ofertar. Isso ficou para o pessoal do departamento profissional resolver posteriormente, lembrou o ex-diretor da base na época da assinatura. Vale lembrar que, na época da assinatura de contrato, os representantes do Departamento de Futebol Profissional do Corinthians eram Duílio Monteiro Alves, diretor, Eduardo Ferreira, diretor adjunto, Jorge Calil, diretor adjunto, e Wilson Menezes, gerente. A atual diretoria do Corinthians, Duílio, presidente, Roberto de Andrade, diretor, Alessandro Nunes, gerente, segue em silêncio. Os dirigentes, em off, fizeram chegar a jornalistas que tentam renovar o vínculo de Gabriel Pereira desde fevereiro, mas sem reciprocidade do seu representante. Corinthians e Ivan Rocha, empresário de Gabriel Pereira, divergem sobre os valores de salário e luvas. O jogador, que interessa ao Benfica de Portugal e outros clubes, pode ficar até fora do duelo com a Chapecoense, segunda-feira, na Neoquímica Arena. Ainda sem renovar contrato com Corinthians, Gabriel Pereira vem chamando a atenção de clubes do Brasil e da Europa. Segundo apurou a TNT Esportes, os rivais São Paulo, Flamengo, Internacional e Atlético Paranaense são os brasileiros que querem investir no destaque do Timão. A informação é de que muitos clubes sondaram o time do Parque São Jorge, inclusive europeus, mas estes não foram abertos à TNT Esportes. De acordo com pessoas próximas ao jogador, uma reunião entre a diretoria e os representantes do atleta deve acontecer dentro dos próximos dias. A expectativa é de que haja uma renovação contratual, porém seguida de negociação. Cria da base do Timão, GP, como é conhecido, foi promovido à equipe principal no ano passado e se destaca cada vez mais. Nesta temporada, o jogador registra 11 jogos, 2 gols e 1 assistência. O que você está achando dessa novela envolvendo o Corinthians e o jovem Gabriel Pereira? Ele está sendo mercenário? Ou o Timão que deu mole? Responde aí. Não vale ficar em cima do muro.
O Corinthians quer um centroavante para a temporada 2022. O alvo no mercado, porém, precisará se enquadrar em algumas características que são analisadas como imprescindíveis pela diretoria. A reportagem do Meu Timão apurou que a busca é por um jogador que não tem acima dos 30 anos como a maioria dos atuais titulares, de preferência entre 20 e 25 anos, que não atue apenas como referência, estilo Jô, Cano e Bozelli, e, de preferência, sem custo de direitos econômicos. Uma contratação que é vista pelo Corinthians como um bom exemplo a ser seguido é do Internacional com o jovem que se movimenta muito bem, o Yuri Alberto, que foi trazido quando estava no fim de contrato com o Santos. O centroavante, que fará 21 anos em março, é um dos destaques do clube gaúcho e já se tornou alvo de clubes europeus. Jogador de 20 a 25 anos bom, sem contrato, dando sopa no mercado, eu duvido o Corinthians achar. A não ser algum empréstimo de algum jogador escanteado na Europa. Único centroavante razoável e barato para o Corinthians, mas que está longe de ser o ideal, seria o Rafael Navarro, do Botafogo. Rafael Navarro tem contrato vigente com o Botafogo, mas por estar disputando a Série B, a multa não deve ser alta. Mas sem dúvidas o ideal seria o centroavante Pedro do Flamengo. Já está escancarado que o jogador de 24 anos não está feliz no clube carioca. Deixe aí nos comentários quem você contrataria para ser o centroavante do Corinthians. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, participe de nossas enquetes. Muito obrigado pela sua participação, e não deixe de assistir a nossa playlist de momentos épicos do Corinthians. Muito obrigado meu amigo fanático, e vai Corinthians!